Nosso assunto agora são as fusões e aquisições de empresas. Mas vamos abordar um ponto de vista que poucas pessoas comentam, mas que pode ser a pedra no sapato de uma empresa que decide comprar uma concorrente, a cultura organizacional. A empresa que é comprada tem lá a sua cultura, os seus valores. Valores que são sempre herdados do seu fundador e dos seus líderes mais atuantes. A empresa que compra tem o mesmo acervo de informações subjetivas, ou seja, também tem uma cultura que, ainda que possa ser parecida em alguns aspectos com a cultura da empresa comprada, será diferente em outros. E quando tudo isso se junta, o que será que acontece? Lembrando que a cultura de uma empresa pode ser o divisor de águas entre o sucesso e o insucesso de uma operação. Para falar deste assunto, convidamos dois profissionais bem capacitados. A professora Carmen Pires Migueles, doutora em Sociologia das Organizações, mestre em Antropologia do Consumo e especialista em Planejamento de Comunicação. Contribuindo também conosco neste tema, nós temos o empresário Henrique Diniz Mascarenhas, que é assessor nesta área de fusões e aquisições e que passou por essa experiência há bem pouco tempo. Muito obrigada pela presença de vocês. Carmen, vamos começar com você, que está dedicada a não só acompanhar as empresas nos seus processos de fusão e aquisição, mas também a estudar, né, com um olhar observador e privilegiado por essa proximidade, o que acontece. O que você acha que quando essa empresa decide comprar uma outra, em relação à cultura, qual deveria ser a principal medida a se tomar? Antes de qualquer coisa, numa fusão, é importante saber que esse elemento existe e é importante estar alerta para ele. Muitas empresas ignoram esse fator e depois não conseguem compreender por que a sinergia ideal não acontece. E é difícil que as pessoas enxerguem esse fator porque ele é invisível. A cultura é muito invisível para cada um de nós. Ela é uma lente por meio da qual a gente enxerga o mundo. E justamente por causa dessa dificuldade de enxergar é que ela é comumente ignorada. Então, a primeira providência que a gente recomenda é treinar, capacitar os seus executivos para enxergar esse fator e fazer um bom treinamento das lideranças para saber lidar com ele. Henrique, você que faz hoje uma assessoria, depois de ter passado por esse processo, usando a sua experiência de empresário também, para ajudar outras empresas no processo de fusão e aquisição. Isso que a professora Carmen falou, de as pessoas não darem muita bola, não darem muita atenção a um fator que pode destruir o processo de fusão e aquisição, ou pelo menos atrasar o sucesso dessa operação. Você tem conseguido sensibilizar ou descobrir um argumento para sensibilizar as empresas que estão fazendo fusões e aquisições? A gente tem tentado muito, viu? A gente tenta conversar com as pessoas que quanto menos choque cultural houver no momento pós-anúncio, melhor para o futuro da empresa. Então, sempre há um processo de mudança quando há uma fusão, e esse processo de mudança leva a um medo, uma resistência muito grande. Então a gente tenta lá conscientizar as pessoas antes do anúncio para que elas tomem medidas para evitar um problema maior no futuro. Agora, nesse processo, quem compra já chega com uma certa audácia no processo, que nunca é a mesma de quem é comprado. Quem é comprado está sempre frágil. É essa a situação mais comum? Essa é a situação das fusões menos planejadas e com executivos menos capacitados. Na realidade, hoje, os executivos de ponta sabem muito bem que a cultura organizacional é a espinha dorsal daquilo que nós chamamos de uma gestão integrada de ativos intangíveis, né? Que vai desde a oferta de valor da marca para o mercado até as dinâmicas de cooperação, competição interna, a forma como a ética funciona dentro da organização. Então, hoje nós temos casos no mercado que são famosos, por exemplo, como a compra do Banco Real pelo Banco Santander, em que o Banco Santander, porque falei o contrário, a compra do Banco Real pelo Banco Santander, e que o Santander estava comprando, inclusive, o valor de marca, um histórico de sustentabilidade do Banco Real, e decidiu por manter o Fábio Barbosa, que era o presidente do Banco Real, na principal posição de executivo, para garantir que esses intangíveis fossem valorizados e que eles pudessem planejar a gestão dessa diversidade de culturas como fonte de inteligência competitiva. A âncora daquela liderança
confiança era mantida para garantir o processo. Você passou por a mesma situação, nós vamos falar no próximo bloco. Tem muita história para a gente contar em relação a esse assunto, a influência da cultura organizacional nos processos de fusão e aquisição. Como foi muito bem lembrado aqui, uma força invisível que não se vê, não tem tamanho, você não encontra pelos corredores da empresa, mas que pode minar todo o processo de fusão e aquisição se os executivos envolvidos aí nessa operação não levarem isso em consideração. Essa conversa com a Carmen e o Henrique vai continuar no próximo bloco. Fique ligado e acompanhe. E teremos na volta do bloco a participação já de um estudante da Faculdade ASA, turma de administração, que está nos visitando no programa de hoje.